Agora nós vamos falar sobre o congresso que a Life está trazendo para Florianópolis e que vai ser um sucesso. Michele está aqui conosco para trazer todas as informações sobre esse super evento. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Estou bem feliz de estar aqui. Eu também. Eu quero entender agora detalhes sobre esse congresso. Como que faz para participar? Qualquer pessoa pode participar? Onde vai acontecer? O horário? Conta tudo para nós. Tá. Vou começar dizendo que ele vai, a data dele estipulada é dia 14 e 15 de outubro, agora de 2023. Ele vai acontecer no Hotel Majestic, aqui em Florianópolis, na Beira-Mar Norte. O nosso público-alvo, ele é amplo, tá? Nós estamos buscando os acadêmicos que estejam dentro da área de neuro, né? Então, todos da área da saúde, que trabalhem com a parte de neuro, os profissionais da área da saúde, da pedagogia, né? E a comunidade em geral, porque nós queremos trazer conscientização. Então, através do conhecimento, a conscientização para esse nicho, né? Que é a neurociência e o neurodesenvolvimento. Michele, como que faz para participar? Onde a gente encontra informações sobre o congresso? Conta tudo para nós. Então, o nosso Instagram, ele é @neuro.ronews, que é Neuronews, né? Que é o nosso congresso. Lá na bio tem todos os detalhes, o telefone diretamente e a Life, né? A Life Neurodesenvolvimento, que fica ali na Agronômica, na rua Aristides Lobo 194. É um centro de neurodesenvolvimento, que é a nossa estrutura física, que está lá, onde as pessoas podem estar entrando em contato para receber as informações do congresso. Então, eu peço que todo mundo fique também bem ligado, porque nós vamos ter descontos especiais, esses palestrantes também têm um voucher de desconto especial, então, né, nós estamos aí para trazer informação para a sociedade através do congresso, e esses palestrantes podem ainda trazer um desconto diferenciado. Nossa, que legal. E quando a gente pensa nessas palestras que irão acontecer, assuntos envolvendo a neurodesenvolvimento de todos os universos? De todos os universos. Nós vamos da parte médica, né, a parte da medicina, pediatras, ortopedistas, neuropediatras, né? Nós queremos trazer uma diversidade. A parte toda de fisioterapia, para típicos e atípicos, todos que estejam envolvidos na situação neurológica, né? Bem como as políticas públicas, né? Nós vamos falar muito sobre o autismo, né? Falar como que ele está evidente, trazer pais que conversam sobre isso e que estão nessa luta diária, né? Desse espectro. E uma dúvida, se famílias que não são daqui de Florianópolis e gostariam de ter acesso a esse material, vai existir uma possibilidade dessas famílias terem acesso a essas palestras? Porque é praticamente um curso sobre esses assuntos que a sociedade precisa se informar, né? Que são crianças com necessidades especiais. Então, professores, profissionais da área da saúde, familiares, cuidadores, babás. Então, são muitas pessoas que podem se beneficiar com o evento que vocês estão trazendo. Isso mesmo. Todo o evento ele também vai estar disponível para quem fizer a sua inscrição por um tempo determinado, porque todas essas situações vão ser gravadas, todas essas palestras, essas aulas vão ser gravadas, então eles vão ter um tempo hábil para também poder assistir, porque são 3 ambientes simultâneos, né, que vão estar acontecendo com temas completamente diferenciados. Então, se você está no congresso e gostaria de estar em 2 momentos, você pode assistir depois, né, essas situações que vão estar gravadas e liberadas para o pessoal que estiver com o ingresso para o evento. Nossa, adorei.
Parabéns por esse evento que vocês estão trazendo para Florianópolis. Eu tenho certeza que muitas famílias e muitos profissionais serão extremamente beneficiados, como eu já falei, com tanto assunto bom, com tantos temas incríveis. E ainda dá tempo de fazer parte desse evento, de estar lá, de aprender, de trocar conhecimento. Muito obrigada por dividir conosco tantas informações. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, você pode digitar Life e você vai encontrar o Instagram da Life. E lá sim você tem acesso a todas as informações sobre esse grandíssimo congresso. Michele, obrigada por vir aqui, por dividir essas informações conosco, mas principalmente obrigada por trazer um evento tão maravilhoso para Florianópolis. A gente agradece também a parceria, né? Muito obrigada, Mari, por trazer essa informação, né? Desde os primeiros momentos das crianças, a Life está à disposição para poder atender vocês. Obrigada e até uma próxima. Até? Obrigada. Vamos falar sobre fonoaudiologia do sono. Você já ouviu falar sobre isso? Quem vai trazer essas informações para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto é a nossa fonoaudióloga, a doutora Cibele. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Obrigada. Fala um pouquinho para nós, então, sobre a fonoaudiologia do sono. O que quer dizer? Então, no programa passado a gente estava conversando sobre respiração, né? E a fonoaudiologia do sono a gente continua conversando sobre respiração. A fonoaudiologia do sono, ela existe como uma certificação que é dada pela Associação Brasileira do Sono. Essa certificação existe desde 2016. A Associação Brasileira do Sono é uma associação multiprofissional, então ela engloba médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, técnicos em polissonografia e outros profissionais que trabalham especificamente e que estudam sono, que é um dos pilares da saúde hoje, né? Então a gente tem alimentação, atividade física e sono. E a fonoaudiologia entra então como uma das possibilidades de tratamento para os distúrbios respiratórios do sono, que são mais comumente conhecidos como o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Mas, embora clinicamente a gente atue com o ronco e a apneia, quando a gente fala de fonoaudiologia do sono, hoje a gente já tem pesquisas em quase todas as áreas da fonoaudiologia, relacionando então as questões de sono, não só aí falando de ronco e apneia, mas outros distúrbios, como por exemplo gagueira, processamento auditivo central, alterações de linguagem nas crianças. Então a gente tem uma série de consequências do sono que estão relacionadas à fonoaudiologia. Nossa, que interessante! E como é importante a gente saber que um assunto tão interessante, tão importante, tão fundamental que é o sono, existem tantos estudos e tantos profissionais capacitados trabalhando em cima desse assunto, porque a gente sabe que uma noite mal dormida acarreta problemas ali para o dia inteiro. E daí quando a gente pensa na criança, em qualquer faixa etária da vida, sim, o sono é fundamental, né? Sim, sim, fundamental. E a gente tem, né, por exemplo, no adulto, que tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, é bastante comum o adulto relacionar com sonolência excessiva diurna. Além, claro, né, que a gente fica com alteração de humor, a gente fica com os reflexos diminuídos, há uma maior probabilidade de ocorrência de acidentes, mas nas crianças, olha que interessante, a maior manifestação ela é comportamental. Então, a criança que tem o distúrbio respiratório do sono, porque crianças têm apneia obstrutiva do sono também, não é um privilégio dos adultos. Essa criança ela pode ter, então, alterações, dificuldades no aprendizado, no desenvolvimento escolar, em função de uma noite mal dormida. Então, a gente tem uma cascata, né, de consequências a partir do momento que a gente tem, que não dorme bem, e aí na criança, então, a gente tem uma alteração comportamental como uma das queixas bastante importantes. E falando um pouco sobre esse universo de respiração, de fonoaudiologia, de sono, você tem um projeto, né? Conta para nós um pouquinho sobre esse projeto. Então, agora é o que brilha meus olhos, né, Mariana? Esse projeto
que eu estou chamando de projeto Respiração mesmo, porque ele é sobre respiração. A ideia no começo era falar sobre respiração oral, mas depois a gente percebeu que, na verdade, assim, além de falar sobre as consequências da respiração oral, que a gente deveria trazer o protagonismo para o nariz. Por que que é importante respirar pelo nariz, né? Afinal de contas, por que que eu tenho que fechar a boca para respirar? Então, além de falar das consequências, a gente está falando exatamente da importância de respirar pelo nariz, de trazer isso como um assunto importante para a gente realmente ter atenção. E isso nasceu de uma necessidade do meu próprio consultório. Então, eu sou fonoaudióloga há 28 anos, e há 28 anos eu trabalho com respiração. E eu vejo que até hoje, e mesmo hoje, a gente tem muita desinformação a respeito das consequências, da importância de se respirar bem, de se respirar pelo nariz. Então, em função disso, surgiu essa necessidade de falar um pouco mais a respeito do assunto, né? Então, eu chamei de Projeto Respiração. Eu comecei com lives no Instagram, então a gente já tem algumas com médicos bastante renomados e com muita experiência e especialidade na área, falando então sobre as causas da respiração nas diversas etapas da vida, o que que a respiração tem a ver, o que que a respiração oral tem a ver com o distúrbio respiratório do sono. Então a respiração oral tem uma ligação íntima com a apneia obstrutiva do sono, independente da idade. Também tem relação com qual que é a relação da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, e da respiração oral com o crescimento das crianças. E a lavagem nasal que está todo mundo fazendo agora, mas será que a gente está fazendo bem feito? Será que a gente está usando o instrumento adequado para fazer a lavagem nasal nas diferentes fases da vida? Porque lavar o nariz no bebê é diferente de lavar o nariz na criança, que pode ser diferente de lavar o nariz no adulto e no idoso. Então, e também, bebês respiram pela boca, se você acha que tem respiração oral em bebê, então esses temas estão sendo abordados nesse projeto Respiração e tem aí mais dezenas de encontros que eu quero ter e eu tenho com outros profissionais de todas as áreas que envolvem o trabalho com a respiração. Nossa, que sensacional, que ideia incrível, que Instagram repleto de conteúdo tá o seu. Tá bacana então a gente mesmo. precisa frisar aqui qual é o seu @, para quem está nos acompanhando poder ter acesso a essas lives, que a gente sabe que se não consegue assistir na hora, ali no ao vivo, elas ficam gravadas e ali fica uma plataforma com muito conhecimento para a gente aprender e entender um pouco mais sobre esse assunto. E essas lives são curtinhas, sabe, Mariana? Eu fiz questão de, toda vez que eu falo, eu abordo um único assunto. Para a gente não ficar com lives longas, cansativas, que a gente não consegue acessar, não consegue começar e terminar, Sim. né? Porque hoje, assim, o tempo é muito precioso. Então, em respeito ao tempo de todos, mas pela necessidade do assunto, então as lives são curtas, elas têm durado aí de 15 a 30 minutos, mais ou menos. E sempre com um profissional respondendo uma pergunta. Perfeito. Agora eu só quero que você deixe o seu @, o seu Instagram, para que as pessoas possam ter acesso. Claro que através do Instagram do Minuto Mamãe Bebê, você digita lá, Cibele, você vai encontrar, mas deixa aqui para nós, para eles não esquecerem, já acessarem e terem acesso a esse conteúdo. Obrigada, Mariana. É Cibele Andrade, Cibele com S, com I no final, Andrade, _ fono. Cibele Andrade, _ fono. Perfeito, obrigada. Obrigada a você, por toda Mariana. essa preocupação e por todo esse conhecimento dividido aqui conosco. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Agora nós vamos falar sobre infertilidade com a nossa ginecologista Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, eu queria entender um pouquinho sobre esse assunto. Quando que a gente pensa em infertilidade? Bom, a gente começa a pensar em infertilidade, a gente divide principalmente pela idade da paciente, idade do casal, tá? Então, o que é esperado, o que é normal, o tempo que um casal pode engravidar. Então, um casal com menos de 35 anos, essa mulher, esse casal que parou de usar qualquer tipo de método contraceptivo, camisinha, coito interrompido, tirou DIU, implanou, pílula, esse casal parou de usar o método, a gente considera essa tentativa de engravidar. Então, vamos supor, o casal parou de usar o método nesse mês aqui,
Até setembro do ano que vem, se esse casal não engravidou, então, 1 ano sem nenhum método e tendo tentativas de engravidar, tendo relação sexual, esse casal, se não engravidou, ele tem que começar a fazer uma investigação de infertilidade. E casal acima de 35 anos, a gente espera um intervalo de 6 meses. 6 meses sem método, esse casal não engravidou, tem que buscar uma investigação para infertilidade. Olha só, e quando a gente pensa nessa investigação, como é que ela começa? Como que é essa investigação? Bom, ela pode começar pelo meio que esse casal tem acesso, né? Seja pelo posto de saúde, procurando um clínico geral, mas de uma forma geral, quem está mais apto, quem tem mais conhecimento para fazer essa investigação, acaba sendo a ginecologista, né? E aí o que normalmente a gente faz? A gente faz uma investigação do casal e geralmente a gente encaminha o homem, né, o parceiro, esse companheiro, para fazer uma consulta com o urologista. Então, isso é uma coisa que infelizmente pouco se fala ainda, tá? E muitas mulheres, e às vezes até profissional da área da saúde, acaba esquecendo e não valorizando isso. Mas a investigação de infertilidade, ela tem que ser feita para o casal, não adianta só investigar a mulher. Então, é muito comum que no consultório as mulheres às vezes chegam com uma pilha de exame, vários exames, e aí você olha, não tem nada de alterado, essa mulher não tem nenhuma indicação de infertilidade, e aí a gente olha e o homem nunca foi examinado, nunca foi avaliado, nunca fez exame nenhum. Às vezes o homem nunca nem procurou um atendimento, nunca nem apareceu no consultório. Então a gente tem que lembrar que a gente precisa, né, de uma forma tradicional, da forma natural, a gente precisa de um casal para gestar. Então a investigação tem que ser feita para as duas pessoas. Exame básico, consulta, exames básicos de rotina, exames de sangue, exames de ultrassom, alguns outros exames um pouquinho mais complexos e exame físico no consultório. A gente tem que examinar essa mulher e esse homem também tem que ser examinado. Perfeito, porque senão o foco fica só na mulher, né? Exatamente. E é um casal. Isso, e o mais comum é isso que acontece. Olha só. E quando a gente pensa ali também em algumas causas da infertilidade, a gente sabe que tem muita coisa relacionada aí com essas causas e coisas que, ao serem mudadas, elas podem trazer um resultado bem importante, né? O tão sonhado positivo. Mari, isso é muito importante, tá? Porque o meio médico, né, isso é muito tradicional, se falar em exames, se falar em doenças, pensando numa infertilidade. Só que ainda pouco se aborda e pouco se fala sobre a importância do bom estilo de vida para a gente conquistar essa boa fertilidade, tá? Então, se a gente pensar num casal, muitas vezes, que também o mais comum é a gente fazer uma série de exames, e esses exames, eles vêm todos normais. E aí o casal pergunta pra gente, tá, mas por que eu ainda não consegui engravidar? O que está acontecendo? E aí, quando a gente vai investigar, é um casal que tem um estilo de vida ruim. É aquela galera que não está fazendo atividade física, é aquela galera que tem péssima qualidade de sono, estresse valendo, tá? Uso de outras medicações que podem contribuir. Então, isso ainda é muito importante. E aí, para complementar mais ainda, o que acontece quando a gente tem 15, 16 anos, 20 anos, 20 e poucos anos? Hoje, a nossa sociedade, a maior parte de nós, não tem desejo de engravidar nessa idade. O que acontece quando chega nos 30, começa a pensar em engravidar. Só que todos os outros anos que já passaram, que você não cuidou da tua saúde, vai interferir na tua fertilidade depois. Então, o que a gente fala no consultório? Cara, é muito importante a gente fazer atividade física, porque faz bem para a saúde, é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, mas o que é esse fazer bem para a saúde? Fazer bem para a saúde é o quê? Cara, a gente preserva a nossa fertilidade fazendo atividade física, a gente preserva a nossa fertilidade diminuindo alimento inflamatório, a gente preserva a nossa fertilidade, diminuindo açúcar, diminuindo bebida alcoólica, tá? E uma das maiores causas de infertilidade, que quase ninguém fala, é cigarro, tabagismo. Cara, se você quer engravidar, você é um casal que quer engravidar, parem de fumar. E não me venham porque a gente fuma isso, porque a gente fuma aquilo. Cara, parem de fumar. Casal que quer engravidar tem que parar de fumar, tem que diminuir bebida alcoólica, fazer atividade física, dormir direito e se alimentar direito. Olha aí, ó. Daí, às vezes, a gente tá cheio de exames e faz isso, faz aquilo e não tá fazendo o básico. Isso. Né? O básico que pode mudar toda essa história. Dani, mudou todo o estilo de vida, fez todos os exames. Quando que chega nesse diagnóstico infertilidade? Bom, a gente faz os exames, né?
depois desse 1 ano ou depois de 6 meses, fez exames, não foi identificado nada, o que eu faço na minha prática clínica? Eu encaminho esse casal para uma clínica de fertilização, porque a gente tem que resolver isso. Então, não existe um tempo, tá? Deu 1 ano, o casal não engravidou, deu 6 meses, o casal não engravidou, encaminha para a clínica e a clínica vai ver o que pode ser feito por esse casal. Por quê? Porque se esse casal quer engravidar, a gente não pode mais perder tempo, porque geralmente, depois desse 1 ano ou 6 meses, já passou muito mais tempo. Até o casal chegar no consultório, já passou mais tempo. Então, não dá para perder tempo, tem que encaminhar logo. Perfeito, obrigada por trazer todas essas informações para nós, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre infertilidade. Se por um acaso tem alguma coisa que a gente não falou, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a Dani lá no nosso Instagram, que você vai falar direto com ela, lá tem bastante conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na sua vida, nesse tão sonhado positivo, né, Dani? Com certeza. Obrigada. Estou esperando vocês. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico que envolve a amamentação e o sono. A pergunta é: o bebê pode dormir no seio materno? Quem vai nos responder é a nossa maravilhosa Sol, nossa enfermeira, consultora de amamentação e doula. Sol, e aí? Pode ou não pode? É errado? É certo? Conta pra nós. E agora? Eu já fiz muito, já pra deixar bem clara a situação. Então, Mari, não é errado, tá? Se a gente pensar, o bebê não nasceu ainda. O bebê vai nascer com 3 meses. Então, ele vai mesmo querer ficar dormindo no peito da mãe, porque se ele ficar fazendo de conta que está mamando, ele tem a certeza de que ele vai estar ali juntinho dela, né? E isso serve de conforto. Então, o que acontece? As pessoas acabam cobrando muito. O bebê está dormindo, é para botar na cama. Tem mãe que quer ficar com seu bebê ali, no peito. Deixa essa mãe. Mas dormir ou não no peito, aceitar ou não, isso depende de cada mãe. É uma escolha, né, Sol? É escolha, né? Porque pode ser que uma hora a mãe esteja muito cansada e não queira que o bebê fique ali. Mas pode ser que essa mãe sinta prazer em um bebê ficar ali com ela. Então a gente não pode dizer é certo ou errado. Não tem o certo e o errado. Tem escolhas, né? Errado não é. Com certeza é o certo, mas são escolhas, né? Tem mãe que não tem apoio nenhum, que tem que aproveitar enquanto o bebê está dormindo para ir lá, para trabalhar, para comer, para tomar um banho, para cuidar de si um pouco também. Porque eu costumo muito dizer que a mulher no puerpério, ela não pode esquecer que existe o ela, né? Não é só o seu filho. Você também tem que olhar para si. E é tão difícil, né? É muito difícil. Também tem que olhar para aquele esposo que às vezes está querendo um abraço. Não é, Mari? E que a gente fica tão ligada ao nosso filho, fica tão dependente, que a gente esquece dos arredores. Isso é verdade. Né? Então, é escolha. Né? Se o meu bebê está dormindo, se eu consigo tirar ele dali, botar ele na cama, dar um carinho para o meu esposo, sentar, tomar um café com ele, comer alguma coisa, tomar um banho, me arrumar. É importante. Sim. A mulher no puerpério não viver só de pijama. Ela precisa cuidar dela para se sentir gente, não é, Mari? Tudo que você está falando, eu estou lembrando de mim, é pura verdade. É porque a mulher esquece de si. E não pode, gente, não deixem isso acontecer com vocês. Não deixem. É verdade. Porque depois o tempo passa e aí a gente olha para trás e se cobra assim. Podia ter sido diferente. Entende? Às vezes, um equilíbrio, né, Sol? O equilíbrio. Hoje que eu
tô mais tranquila, vou deixar, fica aqui no colinho. Aí hoje que tá mais corrido, vou receber um amigo, vou fazer alguma coisa, preciso tomar um banho, escovar o meu cabelo. Então eu acho que esse equilíbrio que é na vida toda da gente ter esse equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida, e na maternidade não é diferente. Não. Na maternidade a gente precisa encontrar o equilíbrio. É difícil? Mas não é impossível. Não é impossível. O que eu percebo é que, assim, ó, há um grande, por mais que tenham muitos cursos, mas eu sempre falo assim, né? Não adianta você gastar, fazer curso, porque cada bebê é um bebê. Sim. Né? Às vezes eu vou atender gente que está muito decepcionada. Ah, mas eu paguei tão caro nos cursos que eu fiz e não me adiantou de nada. Não, para alguma coisa serviu. Né? Mas cada bebê é um bebê. Né? Cada bebê é um bebê. E vai ter uma necessidade, uma demanda diferente. Exato. Tem aquele bebê que dorme bastante, tem o bebê que dorme menos. Exatamente. E daí tu fica comparando, meu bebê tinha que dormir tantas horas. As crianças não são iguais. Não são iguais. E o que eu também queria colocar aqui, Mari, é isso, assim, ó, apesar de ter vários cursos, as pessoas fazerem vários cursos, mas ainda há muito despreparo. Criança não é computador, gente. Criança nasce, é uma vida. Nasce um bebê, nasce uma mãe e um pai, né? E os três têm uma conexão muito grande. Só que os adultos têm que entender que bebê tem vida. Bebê chora, bebê tem que comer, bebê tem que trocar fralda, bebê fica acordado, bebê quer atenção. Então, o fato do bebê ficar só no peito é isso também. Ai, se eu tô aqui, eu tô tendo atenção, entende? Então é isso que as famílias precisam entender, sabe? Que tudo tem seu tempo, assim. Isso vai passar. Você ficou com a Martina 4 anos amamentando. Foi fácil? Não foi. Não passou, Mari? Passou. Todas as fases passam. Todas. E eu sempre falo assim, ó, o bebê ele fica muito colado ali no peito até um período. Não é sempre assim. Não é sempre. Eu digo, dos 1 ano e meio até os 4 anos, ela já não tinha mais essa necessidade tão grande. Veio a introdução alimentar, ela já comia, ela já se interessava por outras coisas. Então, ela mamava mais para dormir. Foi algo... Então, assim, é trabalhoso, mas a gente precisa ter paciência e tentar encontrar esse equilíbrio. Porque senão, um dia que a gente está estressada, não tem mais mamar, não vai mais mamar no peito, e aí perde de oferecer o melhor alimento do mundo por um período estendido, né? Exatamente. E muitos dos bebês, eles dão um certo trabalho até 3 meses. Depois de 3 meses é outro bebê. Então é só ter um pouquinho mais de paciência e volto a falar, a rede de apoio é importante. Porque a mulher no puerpério, ela fica acabada. Com certeza. Se tudo ficar nas costas dela, aí mesmo que ela não vai ter paciência de deixar o seu bebê dormindo no peito. E é tão gostosinho. Só adorei a gente falar sobre esse assunto e ajudar outras pessoas a entenderem que não tem um certo e um errado sobre esse assunto. Não faz mal. Isso é importante a gente saber. Não vai prejudicar o bebê, mas é uma escolha sua. Exatamente, é uma escolha sua. A mãe tem todo o direito, né, de escolher ou não. Vamos falar sobre tontura na infância. Será que é comum, é recorrente? Quais as causas? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente. Estamos aí disponíveis sempre. Doutora, então me fala um pouquinho sobre esse assunto. É bastante recorrente em consultório as famílias falando sobre tontura na infância? Não é tão recorrente, mas eu acho que é porque não se pensa no assunto. Acho que é isso, assim, tá? A tontura na infância é muito difícil de diagnóstico porque a criança ela não sabe nem o que é, não sabe nem manifestar que está sentindo tontura. Às vezes ela sente um mal-estar, coisa que o adulto já sabe descrever, né? Um mal-estar, as coisas rodam ou sente sensação de desequilíbrio. Uma criança não sabe dizer isso, né? Ela está aprendendo ainda o que é um sintoma, como se queixar isso para a mãe.
Então, a busca da tontura é sempre de uma forma indireta, né? E uma das coisas que o otorrino sempre tem que se prestar atenção nisso é quando tem problemas nos ouvidos nas crianças, né? Então, por exemplo, algumas crianças é de uma forma bem comum até, né, na prática nossa, aparecerem com líquido dentro do ouvido, que é a otite média serosa. A otite média serosa, ela pode dar desbalanços na criança, né? Então, às vezes, uma criança que cai o tempo todo, os pais levam no neuro, não acham motivo nenhum e tudo mais, às vezes pode ser por causa de um líquido no ouvido. E a gente vai lá, resolve o líquido e a criança para de cair, né? Como que vai pensar que isso faz parte do ouvido, né? Nunca na cabeça de nenhum pai vai parar para pensar nisso. E isso é interessante porque quando nós somos adultos, muitas vezes a gente, quando tem tontura, procura o otorrino. Não são todos, né? A maioria procura um neuro. Mas o otorrino, ele é um especialista também capacitado para avaliar tonturas. E na criança, a gente também acaba sendo capacitado para isso, porque o nosso ouvido, ele tem tanto a função auditiva, como também um grande papel na questão do equilíbrio. Olha então só, a gente que avalia importante. também. E quando a gente pensa aí nas causas, o que acontece aí dentro do ouvido que pode causar uma tontura? Uma das principais causas é esse líquido no ouvido, que às vezes acumula e acontece isso. Outras doenças no ouvido, às vezes o paciente tem ouvidos que ficam secretando pus o tempo todo, pode ter uma causa de tontura também. Agora, tem outras que a gente chama de VPBI, vertigem paroxística benigna da infância, que é clássico assim a historinha, mas pode variar, que é uma criança que às vezes está brincando e do nada ela para, às vezes chora de desespero assim, e passa algumas horas, alguns minutos, tudo, ela volta a brincar como se nada tivesse acontecido. E às vezes é porque ela tem uma sensação e ela não sabe descrever aquilo ali, tá? Isso é uma VPBI, claro que tem muitas outras coisas envolvidas para a gente pensar nesse diagnóstico. E uma outra coisa que pode envolver também são maus hábitos comportamentais e alimentares. Por exemplo, alto consumo de açúcar refinado, muito doce, muita guloseima, muitos alimentos industrializados, falta de um sono adequado, então crianças que não dormem bem às vezes podem ter essas questões, tá? Estresse, crianças muito ansiosas, às vezes a gente tem que melhorar essas questões psicológicas da criança para poder também melhorar a questão de tontura. Essa é uma das que mais ganha entre as causas também. Maus hábitos, que a gente só começa a colocar as coisas no lugar, a criança volta para o seu eixo, né? Olha só. E uma outra coisa que vem cada vez mais crescendo é uma outra entidade chamada migrânia vestibular. É como se fosse uma enxaqueca que, ao invés de vir em crises de dores de cabeça, vem em crises de tontura. E a criança, às vezes, pode começar a manifestar isso também já desde criança. E quando a gente pensa em tratamento, o que temos aí para as nossas crianças? Quando é uma questão do ouvido, tratar o ouvido, né? Então, se é o líquido, se é um ouvido que vaza, se é um ouvido que é perfurado, se é alguma coisa do ouvido, a gente foca para esse tratamento. Os outros todos, a maioria das vezes, só de consertar estes hábitos melhora, né? Todas as outras 3 opções, ou também diversas outras N possibilidades de tonturas, mas a grande maioria eu não preciso nem entrar com remédios. Basta correção de hábitos, os pais entrarem nessa jogada também, investirem nessa questão dos cuidados e a grande maioria resolve. Como é importante a gente ter uma rotina saudável com os nossos filhos. Lógico, para o nosso corpo, mas a família inteira ela precisa ter hábitos saudáveis, pois afeta todas as partes do corpo. E aí, essa questão aí da tontura, enfim, é afetada também por uma falta de uma rotina saudável. Sim. Então, serve assim como um alerta, né? Porque como a criança, claro, as crianças mais velhas elas conseguem relatar mais, mas as crianças pequenas é um diagnóstico perdido. Então, alertas, né? Quando a criança tem queixas auditivas e, sei lá, começa a ter quedas ou vê que a criança desequilibra no andar, alguma coisa assim, sempre leve no otorrino para ver uma causa otológica, né, do ouvido. E também ver se isso está relacionado ou não a essa questão do equilíbrio da criança. Uma outra coisa também que a gente alerta, às vezes é uma criança que demora para começar a andar. Pode ser porque ela não está com o equilíbrio
bem estabelecido e ela precisa também ser avaliada, não só porque as perninhas não estão fortes, tonificadas e tudo mais, às vezes pode ser por causa que ela tem algum desbalanço que ela não conseguiu, digamos, se encontrar, ela precisa de uma correção de outros fatores para poder começar a andar. Esse também é um alerta para os pais. Adorei, um tema muito interessante e eu espero que você tenha gostado também, mas claro, se ficou com alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura lá a doutora Marcela, fala direto com ela, marca uma consulta, ela vai tirar todas as tuas dúvidas, né, doutora? Com certeza, é só me procurar. Obrigada e até a próxima. Até. Vamos falar sobre endodontia com a nossa dentista Monique. Bem-vinda novamente. Obrigada. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, querida. Sempre bom te receber, aprender com você. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre a tua área de atuação, que é a endodontia. Então, o que a gente precisa saber sobre essa função, sobre essa área da odontologia? Bom, então, como eu já tinha mencionado na nossa última conversa, a endodontia é uma área que é popularmente conhecida como essa parte que é o tratamento de canal, né? Mas, como o próprio nome diz, a gente atua dentro do dente, né? Então, eu sempre faço uma analogia muito parecida do dente com a calota craniana e o cérebro, né? Então, assim, o nosso dente é um órgão que é um órgão revestido por um tecido duro, né? E tem dentro dele uma parte mole, que é praticamente vasos e nervos, né? Um tecido ali vivo que é responsável pela inervação e pela propriocepção, enfim. E assim como a calota craniana tem um cérebro, né? Então, o endodontista, ele atua dentro do dente, ali onde ficam a polpa e os canais, os condutos radiculares. E aí, fala para nós um pouquinho dos problemas que essa área pode trazer. Então, o que os pacientes chegam até você, quais são as doenças, enfim, que os pacientes precisam buscar um endodontista? Então, o que acontece? A dor de dente é considerada uma das 5 maiores dores, né? Então, ela realmente é uma dor que limita o paciente funcionalmente, o paciente não consegue, às vezes, nem raciocinar. É comum eu chegar no consultório com a queixa, ou então pelo telefone, doutora, meu dente está pulsando, minha vontade é dar com a cabeça na parede. É uma dor realmente perturbadora. E por que é tão perturbadora? Porque exatamente por ser uma estrutura fechada, com tecido duro, toda a inflamação no nosso corpo, né, ela é acompanhada de edema, de rubor, de calor, né, são os sinais da inflamação. Então, existe ali um processo que pulsa, né? E se isso acontece em outra parte do corpo que permite que esse tecido aumente de tamanho, como no braço, na perna, enfim, qualquer outro local, só o fato de aumentar alivia um pouco essa dor, diminui essa pressão, mas dentro do dente ou dentro da nossa cabeça, na nossa calota craniana, um traumatismo craniano, essa sensação de pressão, ela é insuportável. Então, diante de um acidente, um traumatismo craniano, um dos procedimentos que é feito para evitar o maior dano é abrir um pouquinho a calota craniana, né? Eles fazem uma abertura justamente para drenar ali, para diminuir essa pressão. E no dente é exatamente esse mesmo processo. Nem todo dente que precisa fazer tratamento de canal dói, mas todo dente que dói precisa tratar o canal. Olha só que interessante. Uhum. E quando a gente pensa em tratamento de canal, existe algo que a gente possa fazer para prevenir ter que passar por toda essa situação e necessitar de um tratamento de canal? Sim, sem dúvida, né? Um dos fatores que desencadeiam o tratamento de canal é a doença cárie. Então, higiene, cuidado com a alimentação, uso de fio dental, uso de flúor, tudo isso previne a cárie, logo previne o tratamento de canal, né? Tem coisas que você não consegue prevenir muito, fratura, né? Um dente fraturado, dependendo da linha de fratura, vai precisar tratar o canal. Hoje é muito comum no consultório eu encontrar pacientes com indicação por causa de trincas. Por quê? Porque
vivemos num mundo onde muitos pacientes jovens, né, estão cada vez mais estressados, ansiosos. Então, é muito comum eu encontrar um paciente que tenha bruxismo, que tenha restaurações antigas em amálgama, que eram restaurações que predispõem à trinca. Então, nem todos os fatores a gente consegue prevenir, mas ainda o fator que é mais prevalente na indicação do tratamento de canal é a doença cárie, ou então infiltrações de restaurações antigas nesses dentes, né, que também levam a tratar o canal. Olha só. E quando a gente pensa num tratamento de canal, sabemos, óbvio, que cada caso é um caso, mas dura em torno de quanto tempo e a recuperação, como que funciona? Graças a Deus a endodontia e a tecnologia mudou muito a vida do endodontista. Então, hoje em dia, um paciente que procura o consultório com dor, que não tenha nenhum sinal de infecção, que não tenha uma lesão, nada muito mais que seria, que precisaria de um controle maior, eu trabalho em 1 hora, 1h30, finalizo um tratamento de canal, dependendo do dente, né? E o paciente sai sem dor ou com desconforto mínimo que responde ao analgésico e o paciente tem, pelo menos, muito mais conforto e previsão. Porque um dos fatores que dificultam o controle da dor para o paciente antes dele procurar o dentista é que a medicação não consegue aliviar aquele sintoma. É muito característica, é a dor que não alivia com medicação. Eu já tive pacientes que tomaram medicações controladas e não tiveram êxito até que eu possa intervir, abrir e tratar o canal. Olha só, então depois que é feito o procedimento, não precisa de repouso, o paciente pode seguir vida normal? Vida normal. E aí ele vai procurar depois ou restaurar esse dente comigo, ou então com um colega que me indicou, ou então ele vai procurar o dentista que já trabalhava com ele, já atendia, né? Olha só que interessante, né? E como é importante a gente saber, assim, ter essas informações. Eu digo que quando nós estamos bem informadas, nós estamos mais fortes, né? Com certeza. Então, saber que é muito importante esses cuidados com toda essa parte da profilaxia. E também ter esse alerta de, eu tenho uma restauração antiga, então ficar mais de olho para que possa evitar ou restaurar e não ter que passar por toda essa situação de dor. Isso. Não esperar a dor bater na porta, né? Exatamente. E eu falo para o paciente que comumente senta na cadeira e diz, eu tenho medo de dentista, eu tenho medo. Assim, se você tem medo, você tem que vir mais vezes. Porque quanto maior o acompanhamento, quanto mais de perto é esse acompanhamento, menor o risco que a intervenção tenha que ser mais radical, né? Você trabalha mais na prevenção. Adorei. Obrigada por dividir conosco um pouco do seu conhecimento, foi um de prazer. tantas informações. Eu espero que você tenha gostado. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, ficou com alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e digita lá Monique, que você vai encontrar no Instagram da nossa dentista. E aí você pode falar direto com ela e tirar todas as suas dúvidas, né, doutora? Será um prazer mesmo, elucidar qualquer dúvida. Obrigada e até a próxima. Obrigada, querida, eu que agradeço. Vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca, um assunto que gera muitas dúvidas, e eu trouxe, claro, a nossa nutricionista materno-infantil para falar sobre o assunto. Bem-vinda novamente, Camila. Olá, obrigada. É um tema que as mães têm muitas dúvidas. Sim. E sempre tem novas perguntas, novos estudos. Então, o que a gente precisa compreender sobre essa alergia à proteína do leite de vaca? Muito bem. Primeira coisa é a gente saber diferenciar a alergia à proteína do leite de vaca da intolerância à lactose. Esse, né, é o erro mais comum, assim, né, dentro desse assunto. Então, muitas famílias têm dúvida. Então, primeira coisa, a alergia. Então, ela é algo mais grave, porque tem a ver com o sistema imunológico desse bebê, dessa criança, né? Então tem toda essa questão imunológica envolvida. A intolerância à lactose, ela é a falta de uma enzima digestiva. Então, quando a gente tem intolerância à lactose, esse paciente, né, criança, bebê, enfim, adulto, ela tem uma insuficiência
de uma enzima, né, que faz a digestão da lactose, né? Então, é uma questão mais digestiva, né? Então, a primeira coisa é a gente saber diferenciar. No caso da alergia, o tratamento será, né, ficar sem essas proteínas do leite. E no caso da intolerância à lactose, é retirar a lactose da alimentação ou utilizar a enzima antes, né, a lactase, antes do consumo desses alimentos com lactose, né? Então, são duas coisas diferentes. As pessoas confundem muito os dois assuntos, né? Sim. Mas elas são diferentes. Uma a gente fala sobre a proteína, outra é o carboidrato, o açúcar. Isso. Então, são diferentes, mas tudo envolve o leite, né? Uhum, isso mesmo, isso mesmo. Então, sempre esse diagnóstico, né, para a gente entender se é uma coisa ou outra é super importante, né? Lembrando que quem faz o diagnóstico, tanto da alergia quanto da intolerância à lactose, é o médico que acompanha, né, esse paciente, seja criança ou adulto, né? E aí esses pacientes chegam na Nutri para que a gente consiga organizar a alimentação sem, então, essa proteína do leite ou, né, isenta de lactose, né? Então, sempre a gente faz esse caminho, né, depois que já existe o diagnóstico, para que esse paciente consiga se alimentar bem, né, para que a gente pense em boas fontes alimentares, substituições. No caso da alergia à proteína do leite de vaca, se essa criança ou, né, esse bebê, enfim, não recebe outras fontes de cálcio, a gente precisa suplementar cálcio também para que esse crescimento ósseo seja adequado, né? Então, pensar sempre, quando a gente pensa em criança, né, a gente sempre tem que pensar que essa criança precisa se desenvolver de uma boa maneira, né? Então, como é importante, depois de termos um diagnóstico, buscarmos um profissional qualificado. Porque não é, tenho o diagnóstico, vou cuidar aqui em casa e vai dar tudo certo. Não, um profissional que estuda o assunto, que entende sobre o tema, vai orientar justamente a questão. Suplementação, alimentos que a gente pode buscar determinados nutrientes, que não são só no leite. Sim, então, trocas e substituições, né? Exatamente. Então, tudo isso é muito necessário para que essa criança não saia afetada com esse diagnóstico, Sim. né? Em relação à alergia à proteína do leite de vaca, o que eu mais recebo no consultório são mães que fazem a dieta de restrição porque estão amamentando seus bebês com alergia, né? Então, é o que eu mais trabalho, né, nessa fase de bebês, né? E essas mães, então, elas precisam ter substituições também, precisam suplementar cálcio para que não tenham osteoporose precoce, por exemplo, ou outros nutrientes também, né? Muitas vezes essa restrição de leite, ela também acontece com restrições de outros alimentos também nessa fase de amamentação dos bebês, né? Então, a gente precisa organizar tudo isso para que essa mulher que está amamentando não tenha também, né, deficiências nutricionais por conta dessa retirada do leite ou de outros alimentos. Então, esse cuidado é super essencial, porque a gente tem que cuidar dessa mulher, né, nutrir essa mulher que está nutrindo o seu bebê, né? E também para que ela tenha tranquilidade nas escolhas alimentares, para que não sofra tanto, porque muitas vezes a retirada, né, do leite, né, enfim, ou de outros alimentos pode impactar até mesmo na saúde emocional dessa mulher, né, que já está passando por tanta coisa e o período de amamentação é super difícil e aí ela fica restrita de vários alimentos, né? Então a gente tem que cuidar dessa mulher. E quando a gente pensa nessas mudanças aí na rotina alimentar, na dieta, enfim, elas são mudanças eternas, elas são temporárias? Como que vocês, acredito que as pessoas devem perguntar isso para vocês, né? Sim, será que vai ser para a vida toda? Meu Deus! Então, assim, depende, né? Quando a gente pensa no bebê com alergia à proteína do leite de vaca, a gente pode sim ter uma melhora e a maioria dos casos, eles melhoram até mais ou menos os 2 anos dessa criança, né? Mas a gente pode ter sim crianças que desenvolvem a PLV no início da sua vida e ficam, né, com o resto da sua vida com essa alergia. Então, esses casos de alergia, assim,
né? Depende muito, depende dessa criança, né? Enfim, depende de cada caso mesmo, mas o mais comum é que essas crianças melhorem até mais ou menos ali por volta dos 2 anos. Que legal. Obrigada por trazer essas informações para nós. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer entender mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Camila ali, fala direto com ela, ela tem muitas informações legais. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender ainda mais sobre esse assunto. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vou conversar agora com a Thaisa, proprietária do Enjoy, um lugar sensacional, que se você não conhece, olha, tá na hora de conhecer. Fica no João Paulo e quem vai falar tudo sobre esse lugar encantador para nós é ela, a proprietária que pensou em cada detalhe maravilhoso para encantar todas as famílias. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, espero que eu possa explicar tudo o melhor possível do nosso espaço. A ideia é fazer com que vocês conheçam pessoalmente, mas ela vai dar uma pincelada no que nós temos por lá. Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre aquele espaço enorme, maravilhoso. O que é o Enjoy? Que legal. Obrigada mais uma vez, né? Então, a ideia do Enjoy é proporcionar um espaço livre, principalmente, tirar aquele foco de parque, onde você cadastra uma criança e é tudo fechado, né? Então, os pais chegam, tanto que a gente não tem os monitores, né? Então, o Enjoy é tudo muito livre, é gratuito, basta estar consumindo no local um adulto com uma criança, gratuito, né? Não tem, você pode ir lá, tomar uma aguinha e ter um espaço para brincar. Então, a ideia é que seja o mais livre possível. E quando a gente pensou nessa ideia, foi justamente um espaço muito amplo em que as crianças pudessem estar em qualquer lugar, em qualquer canto daquele enorme espaço, à vista dos pais. Uhum. Então, de qualquer mesa hoje lá, você enxerga o teu filho brincando. Uhum. Então, você consegue ver ele pulando na cama elástica, você consegue ver ele subindo em cima do brinquedão, na área baby, né? Pode estar longe, mas você vai conseguir visualizar a criança e comendo, bebendo, aproveitando nossas maravilhas tranquilamente, né? Enquanto eles deixam vocês livres para isso. É verdade. E quando a gente pensa em comida, bebida, vocês têm um restaurante lá dentro e fala um pouquinho para nós sobre o cardápio de vocês. Legal. Então, o meu sócio, o Gabriel, ele é formado em gastronomia, então ele cuidou de todos os detalhes dessas, né? Ele cuida até hoje de todos os detalhes, desde a criação de cardápio até um ou outro detalhe de pães que a gente mesmo produz, de tudo que nós produzimos lá dentro, né, para que seja o mínimo de coisas externas possíveis. Lá atrás nós temos uma horta também, então a gente usa bastante coisa orgânica e a gente não divulga tanto, né, o que é um pecado, porque é muito legal. Então nós temos alface, toda a parte de manjericão que a gente usa nos nossos molhos, é tudo orgânico e é tudo da nossa horta também. Que legal! Né? Então tudo que a gente consegue usar lá, caipirinha de maracujá, nós temos um maracujazeiro maravilhoso lá dentro. Então, tudo isso que a gente tenta ter de cuidado na nossa alimentação, né, e de carinho, a gente vai ajustando e tendo o melhor possível lá dentro, né? Tudo e dali. Um cardápio muito variado, né? Então, Sim. tem ali petiscos, pizza, hambúrguer. Me ajuda a lembrar um pouco de tudo que tem lá. Então, essa semana ainda escutei um cliente falando assim, gente, que maravilha, tem tudo de boteco. e, na verdade, a ideia é que seja algo mais de aperitivo mesmo. Nós temos também sanduíches, as baguetes que são maravilhosas, os hambúrgueres, que a gente diz que é um mini hambúrguer com fritas, mas o mini é enorme, todo mundo diz, nossa, que mini grande, né? Uhum. Então, a gente tem essas possibilidades de sanduíches, brusquetas, a parte da carne, que a gente trabalha com alcatra, com molho de páprica, outra com molho de gorgonzola, mas a grande maioria são petiscos. O nosso carro-chefe hoje é o bolinho de carne desfiada com queijo Gouda. Então, ele é sucesso, todo mundo ama e a gente nunca pensa em tirar do cardápio, porque é o que mais sai, né? Então, a parte de batatinha frita, polenta frita, a gente tem também. A ideia é um cardápio mais bar mesmo, e tanto que o nosso ambiente ele é um pouquinho mais escuro, né? Para que seja algo mais tranquilo, assim, para os pais ficarem à vontade num ambiente barzinho,
enquanto as crianças aproveitam e brincam livremente. Porque para tirar justamente essa ideia de que depois que tu vira mãe e pai, tu não pode ir no barzinho, né? Exatamente. E lá no Enjoy tu tem essa possibilidade, tu te sentir no barzinho, mas tem um espaço kids lá para as crianças brincarem. Isso, eu consigo tomar meu chopinho, meu vinho, num ambiente à meia luz, mas que é para criança. Legal. Né? E muitos pais comentam isso comigo. Tá, Thaisa, mas olha só, é um ambiente para criança e é mais escuro. Não, não, não. O ambiente é para adulto. Para o adulto conseguir aproveitar enquanto a criança também aproveita. Que legal. Né? Porque a criança por si só, ela já se diverte. Tendo uma cama elástica, ela já estaria se divertindo. Com certeza. Né? Então, quanto mais atrativo a gente gera para a criança, ótimo, legal. Mas se a gente criar e deixar com que o Enjoy seja um ambiente cada vez mais gostoso para o pai, a gente consegue agradar todo mundo, É né? verdade. E me fala um pouquinho sobre a estrutura de vocês e a questão de aniversário. Vocês realizam festa de aniversário lá, nós tivemos uma experiência muito especial. Quem acompanhou no Minuto Mamãe e Bebê viu que a festa da Martina aconteceu lá. Foi uma festa assim, ó, maravilhosa. Então eu queria falar também para o pessoal um pouco sobre essa possibilidade de festejar, né, de comemorar num lugar tão legal que agrada as crianças e os adultos. Então, como a gente funciona de terça a sábado, né? A gente tem poucas possibilidades, que seria só o domingo ou às vezes a segunda-feira, né? Dá para fazer uma festa também na segunda-feira, de casa exclusiva, que a gente chama. Então, de terça a sábado, nós montamos camarotes. O que são os camarotes? Além das simples reservas que você pode fazer, quando você vai num restaurante convencional, né? Você pode fazer uma simples reserva de mesa, que você vai com seus amigos e seus convidados, o bolinho fica ali na mesa, não precisa nada mais, basta a reserva. Tá? Normal como o funcionamento da casa. A segunda opção, enquanto a casa está funcionando, que é de terça a sábado, são os camarotes. Tá? Então, você reserva um cantinho, nós montamos o camarote, enquanto está funcionando o bar da frente com outras pessoas de fora, o seu camarote ali está a sua festinha. Nesse caso, você pode montar decoração, balões e ficar aquele cantinho, camarote exclusivo para o teu espaço e para a tua festa. Tá? Enquanto o bar gira normalmente com outras pessoas do ambiente. No domingo, a gente tem a possibilidade de casa exclusiva, onde você fecha todo o Enjoy só para você. E aí, nesse caso, vamos dizer, a criatividade vai além, né? Você pode decorar todo o ambiente, você pode fechar por quantas horas você quiser, e aí é só consultar com a gente os orçamentos e as possibilidades. Nossa, que legal. E daí vocês têm toda essa possibilidade de fornecedores, vocês também têm toda a parte de decoração. Então, chegar ali com vocês é a festa completa, né? É só deixar, como você disse, a imaginação rolar, porque vocês oferecem tudo. A alimentação, doces, bebida, decoração. Se precisar de... eu quero uma recreadora, que o espaço por si só já não há necessidade, mas às vezes a pessoa quer uma pintura e tal, vocês têm tudo para indicar e oferecer lá dentro. Exatamente. A Delazer cuida de toda essa parte das recreadoras, monitoras, se precisar uma recepcionista, né? Algo diferente. A gente tem personagens, a gente tem parceiros também. Então, acho que a ideia é deixar para o cliente o mais prático possível. Para que você chegue, curta a sua festa e não se preocupe com nada. Né? Deixa toda essa parte mais trabalhosa com a gente e a gente te entrega o mais perfeito possível. Uma coisa muito legal também dos domingos é que você consegue montar, se você quiser, um cardápio diferenciado. Então a gente pode montar uma ilha, por exemplo, de buffet, né? Fazer um buffet diferente. Eu quero um risoto, eu quero uma possibilidade de fazer um casamento, uma possibilidade de fazer uma confraternização de empresa. Olha que legal. Então nós temos um espaço grande, né? Hoje a gente consegue tranquilamente, só com a estrutura que a gente já tem, mais de 200 lugares sentados, só com o que a gente já tem lá hoje. E a gente tem espaço para muito mais, então a gente consegue colocar tampos de mesa, ampliar o número de mesas e aí transformar em um espaço com mais lugares ainda. Olha só que sensacional. E pensando também nessa parte de formatura das crianças no final do ano. Então, é algo que às vezes as escolas podem se organizar, fazer a formatura tem a colação de grau e tal, e depois vão para onde? Uma festinha de formatura. Bem legal também. Exatamente. A gente recebe bastante grupos de escolas, então as mães se organizam e vão para lá num pós-aula. A gente vê que tá todas as crianças uniformizadas, então a gente já sabe, pós-aula, né? E a gente está com a promoção de chopp em dobro, por hora ilimitado, possivelmente até o final do ano.
todos de terça a quinta, chopp em dobro com hora ilimitada. Então, pode chegar lá qualquer hora até o horário de encerramento, chopp em dobro. Vocês realmente pensaram na família inteira. Exato. Adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esse lugar que tem todo o nosso coração. E até uma próxima. Obrigada. Tchau.